Shalom! Estamos iniciando Conectadas com a Bíblia, estudo bíblico online, terça-feira, 19 de maio de 2026. Tá muito frio aqui em São Paulo, mais propriamente estou aqui na região de Interlagos. Mas estando frio, estando calor, como muitas aqui estão numa região mais confortável, lá na praia, seja aonde você estiver, que o amor e o calor, as consolações do Espírito Santo chegue até você aonde quer que você se encontre. Meninas, eu tenho aqui um envelope que me chegou, uma correspondência. Olha que envelope grande, todo rosa, combinando com Conectadas com a Bíblia e cheio de coração, porque eu venho falar da carta de amor que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma carta de amor e nós precisamos ler essa declaração de amor todos os dias. Então eu vou abrir sem delongas e tirar a mensagem que o Senhor tem para nos trazer nesta noite. E lá em Filipenses diz que nós devemos sempre estar em espírito de oração, orando em todo tempo, com ações de graça, súplica. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Então, colocando aqui, ó, uma luvinha representando a nossa casa, representando a nossa vida. Filipenses 4,6 diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós estamos estudando o capítulo 9, que fala da parte da oração. Agora eu comecei lendo Filipenses. E essa casinha que chegou dentro da nossa carta, aqui o nosso envelope, a nossa correspondência, tem uma mensagem aqui na janela e eu quero tirar com vocês e vai formar o código secreto para que possamos sempre lembrar que na nossa vida nós precisamos regar a nossa vida com orações. A nossa vida só vai florescer quando de fato conversarmos com o Senhor em todo instante. Então, eu vou colocar a primeira letrinha, vamos ver se você vai conseguir ler aí, não sei se vai ficar ao contrário, mas eu vou colocar bem no telhado para a gente poder ter uma sobrepor as cores aqui, né? Para a gente poder entender. O primeiro C é confissão. Lembrando que Daniel, ele começou a confessar os seus pecados. Então ele colocou o nosso pecado dele e de toda a nação de Israel. Então ele começou admitindo eu, e assim também nós devemos começar as nossas orações. Senhor, eu me coloco assim, ó. Estou numa situação em que hoje fiquei irada, hoje fiquei enciumada, enfim. Nós sabemos que o pecado, ele tem nome. E para que você confesse, você tem que dizer o nome do pecado que você precisa se livrar. Então, confissão. A segunda parte da oração é adoração. Vou colocar aqui, ó. Adoração. Então, toda vez que nós oramos, nós devemos ter sempre essa adoração, essa alegria, porque nós falamos com Deus da nossa vida. E só Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda exaltação. Ele é o único digno, né? Não há outro Deus digno de todo louvor e adoração como o nosso Deus. A segunda letrinha é o S. S de quê? De súplicas, petições. Então, aqui em Filipenses diz que as vossas petições sejam pela oração, pela súplica e a última palavrinha, letrinha, né, que vai formar esta palavra é o A. Então, nós temos aqui a palavra casa.
oração. Toda vez que você pensar na oração, você vai lembrar desta palavra casa. Confissão, adoração, súplica com ações de graça. E tudo isso com uma atitude de agradecimento, porque Deus, ele reconhece quando estamos realmente motivadas a orar e que a nossa oração esteja sempre alinhada com a vontade dele e não com a nossa. E reconhecer principalmente que as bênçãos que nós recebemos é de Deus, não é de outro meio. Sempre é do Senhor que nós recebemos as bênçãos e em todas as circunstâncias da vida. Deus seja louvado por isso. Então, essa é a nossa introdução para a aula. Agora nós vamos ver a nossa aula lá em Daniel 9, saindo de Filipenses, vamos para Daniel 9, quando então ele estava no seu momento de súplica, de oração, e ele foi interrompido. Interrompido, quero dizer assim, porque ele ia continuar a falar quando alguém toca nele, e esse alguém é... Agora nós vamos corrigir a lição e eu quero mostrar para vocês o pulo do gato. Ah, o pulo do gato. Aonde será que está a resposta? Então a questão era: vamos ler Daniel 9, dos versos 20 até o 23. Então ele estava falando com Deus, confessando o pecado do seu povo de Israel, lançando a sua súplica, a sua petição perante a face do Senhor. E ele diz, também pelo monte santo do meu Deus. Quando ele falava ainda em oração, o homem Gabriel, o homem forte, o homem de Deus, o mensageiro, o anjo Gabriel, ele mesmo, aquele que veio para trazer uma notícia, exatamente isso mesmo, o anjo Gabriel, o mesmo que falou com Zacarias, pai de João Batista, anunciando o nascimento do arauto do rei, o mesmo que falou com Maria, a mãe de Jesus, que ela foi escolhida para ser a mãe do Senhor, né? A Virgem Maria, antes dela se casar com José. E aí, esse Gabriel, ele tinha observado Daniel, né? Ele falou que na visão ele veio rapidamente, ele veio imediatamente, chegou ali pessoalmente conversando com Daniel, bem no horário do sacrifício da tarde. Na nossa leitura, em 1 Crônicas, por favor. Se você tiver uma outra Bíblia, você abre na outra, ou então deixa um marcador de página e vai agora para 1 Crônicas, capítulo 16, para explicar esse versículo 21, a hora do sacrifício da tarde. Então agora eu quero que vocês treinem a mente para um pensamento oriental, não ocidental como nós, ok? Vamos treinar a nossa mente para um pensamento oriental, do tempo do Antigo Testamento, antes da cruz, debaixo da lei. Então, os judeus, o que eles costumavam fazer? Versículo 40. Para oferecer os sacrifícios, o holocausto, que era a maneira da adoração, ao Senhor, isso devia ser feito, versículo 40, continuamente, ou seja, sem cessar. É contínuo. Então ele se fazia 2 vezes esse sacrifício. Tinha o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Então, sobre o altar dos holocaustos, e isto estava registrado aonde? Escrito na lei do Senhor, que tinha prescrito para quem? Para a nação de Israel. Lembrando que a gente está lendo aqui Antigo Testamento. Eles estavam debaixo da lei. Essa era a forma que eles ofereciam os sacrifícios. Então era o momento da oração, o animal, que ele era sacrificado,
mostrando então a pessoa mostrando a gravidade do seu pecado. Então, exatamente nesse horário, tinha os dois horários, de manhã e o da tarde. Agora, volta para Daniel. Deu para entender isso? Na hora em que Daniel estava fazendo a oração, era a hora que lá em Israel se costumava fazer os sacrifícios. Mesmo ele em cativeiro, ele não esqueceu disso. Ele não perdeu o costume, não corrompeu a sua maneira de adorar ao Deus de Israel. Aí ele, Gabriel, versículo 22, queria me instruir, e ele falou comigo e disse assim: Daniel, agora sai. Eu saí, eu recebi uma ordem para te fazer entender o sentido. E aí, no versículo 23, que é o pulo do gato, no versículo 23, então no princípio, então quando você começou a orar, já me veio a ordem: vai amparar o meu servo. Ampare o meu servo, por quê? Por que vai ter que dar essa resposta depressa? A resposta está na Bíblia. A Bíblia explica ela mesma. Então, o anjo Gabriel disse: eu vim para te declarar, por quê? Por quê? Porque você é muito amado. Em outras versões está muito amado. Na outra versão está: Deus te ama muito. Deus o ama muito. Então está aqui a resposta. Por que a oração foi interrompida? Ele não continuou. Porque desde o início o Senhor já tinha ouvido a oração dele. E uma aluna conversou comigo sobre o Salmo 139, né? Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces toda. E é exatamente assim que Deus se relaciona com os teus servos. Você imagina agora no tempo da graça? Que coisa incrível, que intimidade que nós, seus filhos, temos com o nosso Deus Pai. Isso é incrível, gente. Então, ele é muito amado. Olha que intimidade. Aí você lembra de João também, né? Um discípulo muito amado. E aqui Daniel, você é muito amado, por isso que eu vim te declarar. Eu recebi ordem para vir agora. Então, quando você vai lá no capítulo 10, a gente percebe também, algumas pessoas me procuraram dizendo que no 10 ele não teve a resposta imediata da oração, tá bom? Então não confunda que Daniel 9 foi uma situação, Daniel 10 é um outro momento, ok? No capítulo 10 ele não vem imediatamente como veio aqui no capítulo 9, porque ele estava exatamente na hora do sacrifício da tarde, como nós vimos em Crônicas. Tudo como foi prescrito na lei do Senhor, como Deus prescreveu. E Daniel, sendo um servo obediente, temente a Deus, ele continuou a fazer isso. Aí, nós vamos entrar agora na parte da profecia. Parte da profecia, vamos ver aqui. Então, estamos na aula 18, que é as 70 semanas de Daniel. A profecia, ela traz o desejo de você conhecer mais. E o que Daniel estava fazendo mesmo? Quando a gente vai para o verso 2, ele estava lendo as escrituras, ele estava lendo o profeta Jeremias. Então, essa é a importância da palavra profética. Obrigada, amor. Então, o que Daniel podia estar pensando? Vamos lá no versículo 2, volta um pouquinho, por favor. Daniel 9:2. No primeiro ano do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações em Jerusalém, era de 70 anos. Então, no versículo 2, você tem aí 70 anos, ok? Marca aí com o lápis vermelho, uma caneta, um marca-texto, marca esse 70 de Daniel 9:2, que vai fazer toda a diferença para a gente entender. Vamos lembrar que a gente está treinando a nossa memória, a nossa mente para um outro contexto. Nós estamos agora entrando numa cultura oriental.
vamos pensar como um judeu daquele tempo, ok? Então aqui, ó, Daniel 9:2, 70 anos. Marcou de vermelho aí? Ótimo. Agora vamos para Daniel 9:24. Novamente a gente encontra o número 70. Então você vai grifar ele aí ou anotar no seu caderninho do lado. E nós vamos ver o que isso tem em comum ou o que quer dizer isso. E por isso que Daniel, ele foi movido a orar. Porque lembra no capítulo 2 de Daniel, quando ele deu a interpretação para Nabucodonosor sobre a grande estátua, falando dos impérios mundiais? Ótimo, a estátua. Cabeça, ouro, bronze, prata, ferro, ferro misturado com barro, que são os pés. Então ele entendeu aqui que era começando lá com Nabucodonosor. Só que ele teve visões no capítulo 7, que foram aqueles 4 animais selvagens. No capítulo 8, teve 2 animais, só que agora eram animais domésticos, né? O carneiro e o bode. Aí agora aqui, ele está pensando como é que o povo vai retornar se não houve arrependimento. Então ele estava entendendo assim, ó. Aí ele pensou, bom, o fim do cativeiro, 70 anos, tá prestes a cumprir. Eu me encaixei no tempo, Daniel pensando, ó. Eu tô falando como ele, tá? Vamos imaginar. Ah, ok. Então o retorno dos judeus, do meu povo até Israel, até Jerusalém. Tá chegando. Será que é o fim da profecia? Mas não pode ser. Mas a restauração, porque foi arruinado o templo, tudo destruído. Como, como que pode voltar se está tudo assolado ali, está uma destruição total em Israel? Ele ficou confuso. Como é que pode estar no fim dessa profecia se eu não estou vendo mudanças? Como que o povo vai voltar deste fato? Aí ele é levado a orar, lembra? Ele ora, ele confessa o seu pecado, o pecado do povo, ele clama por misericórdia, graça. Nós aprendemos que ele não mostrou mérito nenhum, não foi uma oração para buscar a vontade dele, mas foi uma oração que glorificou o nome de Deus. E aí o que a gente vê? O Senhor respondendo pessoalmente. Ele começou a oração na hora do sacrifício da tarde, a hora que os judeus costumavam fazer as orações, a adoração a Deus, as confissões do pecado. Daniel ora. E aí, o céu aberto, Deus fala: vai lá, vai amparar o meu servo. Aí o Senhor responde, enviando quem? Gabriel, o herói de Deus, o homem de Deus, o servo de Deus, né? As versões estão aqui: o homem de Deus, Gabriel. Ou seja, o servo forte. De quem? Do Deus forte. El Gibor, né? Acho que é assim que fala, El Gibor. El é Deus, Gibor é forte, né? Deus forte. Isaías 9:6 fala, né? Um desses nomes. E aí ele vem com a explicação, ele vem com o pacote completo. Então ele vem com o envelope também, com a mensagem. Igual nós recebemos a mensagem de Filipenses. Ele vem para dizer, Daniel, eu vou te explicar tudo direitinho. Não é que é depois dos 70 anos, Daniel 9:2, que você marcou de vermelho, acredito eu, ou que você grifou, né? Você tem que destacar. Então ele está dizendo assim, ó, não é que depois desses 70 anos que os judeus terão o quê? O que o judeu espera? O rei. Eles esperam o quê? Um reino. Tanto que naquele domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, mas não foi montado num cavalo branco, não. Ele foi montado num jumentinho, bem humilde, não foi isso? Por que ele entrou no jumentinho? Para cumprir a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. E naquele momento ele foi aclamado, rei, salva-nos agora, né? Que é o significado de Hosana.
salva-nos agora. Então o povo, aclamando, falou: pronto, está resolvido os nossos problemas. Agora nós temos um rei que vai governar com justiça. Só que não. A primeira vinda, ele veio para tratar do problema do pecado. Isso é uma coisa importantíssima para você poder entender aonde se encaixam cada profecia no seu devido lugar. Então, a primeira vez ele veio para resolver o problema do pecado. E aquela mesma multidão que estava ali aclamando como rei foi a mesma multidão que gritou: crucifica-o. Que ele veio para literalmente cumprir e fazer a vontade do Pai, né? Então tudo foi cumprido profeticamente da maneira que Deus projetou, da maneira cronológica, o tempo de Deus, tudo perfeito, gente. Então o anjo fala para ele: olha, não quer dizer que os judeus vão ter o reino. Então o reino não foi nem aqui, né, nesse fim do cativeiro, e o reino também nem foi na primeira vinda de Jesus. Então é uma profecia que está mais distante ainda. É na segunda vinda, quando ele pôr os seus pés sobre Sião. Aí sim, quando terminar esse plano de Deus que nós vamos entrar agora, nessa explicação, são os 4 últimos versículos mais importantes, uma das profecias mais importantes da Bíblia, gente. São esses últimos 4 versículos, Daniel 9:24 até o 27. E nós vamos estudar isso com muita calma para entender cada detalhe. O que o anjo Gabriel falou, Daniel? Sabe o que acontece? Tem mais. Coloca aí no seu 9:24, mais. Tem mais 70 semanas que vai acontecer para Israel. É mesmo? E aí ele vai começar a explicar o que vai acontecer para que esse período venha. Então vamos falar aqui uma parte profética. Toda profecia, ela se relaciona aqui, que nós estamos lendo e estudando, ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém. Eu quero deixar isso bem claro. Aqui você não vê instrução nenhuma para o nosso tempo, a igreja, tá? Isso são instruções que vai acontecer com a nação de Israel. Aconteceu uma parte e ainda está para se cumprir a segunda parte, que é a segunda vinda de Jesus, tá bom? A gente tá no intervalo, peraí que eu já vou entrar aí. No versículo 25, ele fala: sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém. Então, o que você lembra aqui? Quem foi que foi restaurar o muro, a cidade? Neemias, né? Todo mundo conhece a história de Neemias. Aí tem um até. Esse até, por favor, marque ele, grife ou pegue um marca-texto. Isso aqui até é tempo na Bíblia, tá bom? Então, desde a restauração do muro, desde o tempo de Neemias, capítulo 1, até o ungido, ungido significa Messias, tá bom? O prometido, o enviado, Messias, ungido, prometido. Ao príncipe, 7 semanas, olha lá, mais um número 7, e 62 semanas. O que vai acontecer? As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 26 agora. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido. Olha lá, morto, cortado. Olha aqui de novo ungido, Messias. Cristo, né, em grego. E já não estará. Agora eu quero que você coloque com uma caneta uma barrinha aí na sua Bíblia, que é o intervalo de tempo. E o povo de um príncipe, olha, então no versículo 26, eu até destaquei aqui, ó. Ele tem um príncipe, mas note que ele está com P minúsculo. Já no verso 25, é um príncipe com P maiúsculo. Então são 2 personagens. Não se trata da mesma pessoa, ok?
Esse príncipe, no versículo 25, é o Senhor Jesus. É o Sar Shalom, príncipe da paz, o ministro da paz. É aquele que vai trazer a verdadeira paz e justiça nessa terra, na sua segunda vinda. Quando ele implantar, então, o seu reino. E aí vai completar, né, a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 10. Só cumpriu a primeira parte, a segunda parte ainda não cumpriu. Quando nós estamos aqui, versículo 26, depois das 62 semanas, o Messias será morto, ou seja, a morte de Jesus. Essa é a profecia linda que fala da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Linda e preocupante para os judeus. Sabe por quê? Porque aqui está dizendo que o povo rejeitou o príncipe. Porque se não rejeitasse o Senhor Jesus Cristo, eles não passariam por tudo isso. Mas, como Deus ele é onisciente, conhecedor de todas as coisas, sabe que o povo está inclinado para o mal, toda a transgressão, toda essa iniquidade. Então nós vemos aqui que ele foi morto, ele foi cortado. Quando tem aqui o E, que eu pedi para você colocar um tracinho, porque ó, nesse tracinho, coloca aí mais de 2.000 anos. A gente está bem nesse intervalo de tempo. Porque o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. E até hoje nós vemos guerra em Israel. E isso não vai parar, gente. Isso não vai ter fim até, né, que termine esse tempo do anticristo, tá bom? Então, versículo 27, ele fará uma firme aliança com muitos. Então, ele vai fazer um acordo com Israel, uma falsa paz, porque é isso que eles esperam, né, os judeus. E aí ele fala aqui, ó, na metade da semana, nós já vamos dar números e você vai entender, calma, tá bom? Ele vai fazer cessar o sacrifício, a oferta de manjar, sobre a asa das abominações. Sabe quando você coloca um monumento, uma coisa em evidência, para que de longe todos vejam? É assim, a asa das abominações. Ele vai pedir adoração para ele. Aí virá o assolador, o anticristo, até a destruição, que Deus vai o destruir com o sopro de sua boca, conforme está escrito lá em Tessalonicenses, que está determinada. Quando tem essa palavra determinada, quer dizer que Deus está controlando. É um tempo determinado por Deus. Deus deu esse tempo para ele, mas vai ser curto. Então está determinado, ele vai ser destruído, que é o anticristo, e vai se derramar então a destruição sobre ele. Aí no fim dessas 70 semanas que o Senhor Jesus vai implantar o seu reino. Vamos por partes, vamos lá. Muitas dúvidas, eu sei. Qual é o período dessa profecia? Então, do 24 ao 27, o período total da profecia, no versículo 24, é logo de cara. Quanto que é? 70 semanas. Só que são 70 semanas de anos, não de dias. Vamos lá. As 70 semanas, essa palavrinha significa Shabuá no hebraico. Então, baseado nos 70 anos de cativeiro, como nós vimos aqui, vamos voltar, vamos recordar. Daniel 9:2, que estava chegando no fim, 70 anos sabáticos, ou seja, os sábados, né? Em que os hebreus deixaram de observar a ordem divina. Deus projetou aqui, a partir do 24, uma nova cronologia de acontecimentos. Sim, Daniel, você não errou do tempo de cativeiro. Os 70 anos está para se cumprir. Haverá o retorno. Porém, tem muita coisa para acontecer aí. Então, eu vou colocar mais 70 anos, 70 semanas de anos. Então, os hebreus voltaram,
né, 9 e 24, que são as 70 semanas. Agora aqui, a palavra hebraica Shabuá significa 7. Então, em cima do semana, coloca o número 7, põe o 7 aí. Agora, quando você lê, no versículo 24, tá bom? Se em cima do semana você colocou 7, que é Shabuá no hebraico, então fica 77. Semanas é 7. Então, nós podemos ler assim, ó. 77 estão determinados sobre o teu povo. O anjo falando com Gabriel, tá? Com Daniel, desculpa. Explicando, ó, vai ser sobre o teu povo. Que povo? Israel. Sobre a tua cidade santa. Onde que é a cidade santa? Jerusalém. Para quê? Para fazer. Por favor, anote esse fazer, anote esse verbo, depois você vai entender. Para fazer cessar a transgressão, 1. Para dar fim aos pecados, 2. Para expiar a iniquidade, 3. Segundo verbo importante, para trazer a justiça, 4. A justiça eterna. Para selar a visão e a profecia, 5. E para ungir o Santo dos Santos. Tem 6 promessas aqui. 6 promessas. Então, o anjo Gabriel trouxe esse novo número, ele está adicionando mais 70 semanas de ano, junto com esses 6 anúncios, ou 6 promessas, né? Desculpa. Agora, qual o significado dessa profecia, Daniel 9:24, que tanta gente faz confusão, né, para a interpretação? Gente, eu li um monte de livro. Então vamos lá. Que Deus nos dê graça. Eu tô como Daniel. Senhor, me dê graça. E aí o Senhor, dos livros que eu pesquisei, depois eu passo os nomes no histórico, unânimes entre eles. E isso é fantástico, é maravilhoso. Então vamos lá. Olha a ideia. Então, a gente precisa compreender algumas coisas importantes aqui. Qual que é o significado de semanas? Então, semanas, né? As palavrinhas, ela tem muitas origens, né? Ramificações. Então, no hebraico, equidade é uma unidade de medida. Tem muita matemática aqui, né, gente? E ela é usada para descrever um conjunto de 7 coisas. Para nós, é assim a palavra dúzia. Dúzia você entende que é igual a 12 coisas. Vou fazer uma ilustração, tá? Eu vou para um mercado aqui no bairro e eu subo as escadas e existe um balcão. Atrás desse balcão existe um atendente. E ele vai então separar o que eu preciso, os produtos que eu preciso para comprar. Então eu vou chegar para ele e dizer assim: por favor, eu preciso de uma dúzia. E o que o funcionário vai me dizer? Uma dúzia de quê, minha senhora? Existe uma dúzia de laranjas, uma dúzia de ovos, uma dúzia de maçãs, uma dúzia de pães, uma dúzia de quê? Você quer um conjunto de 12 coisas, de quê? Então eu vou especificar, eu preciso de uma dúzia de maçãs para desfrutar essa profecia. Eu preciso desfrutar. Realmente, eu preciso de meditar demoradamente para poder entender. Muito bem. Então, entendendo isso, o anjo diz para Daniel: olha, Daniel, são 70 equidades que estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então você vai fazer um cálculo aí. Algumas Bíblias já está nessa tradução, 70 anos vezes 7. A versão NAA já está descrito assim, ó, 70 anos vezes 7. Então, fazendo o cálculo, 490 anos. Ah, então o anjo tá dando um novo número, tá dando um novo tempo e explicando para ele, juntamente, como lá no versículo 24, 6 anúncios. Mas aí é 70 semanas de quê? É de tempo.
nós sabemos, né? Não é de coisas. As 70 semanas aqui é de tempo. E dentro do tempo, meninas, o tempo é composto de diversas unidades de diferentes durações. Como, por exemplo, no tempo tem segundos, tem minutos, tem horas, tem dias, semanas, de meses, de anos. Chegamos! Então Daniel 9, 24 a 27 se refere a anos. Então são 70 semanas de anos. Então, o que significa mesmo esses setes, né? Esse Shabuá que está determinado? Agora, mais uma vez, a gente vai entrar aqui no calendário judaico. Para os judeus, o número 7, ele é muito familiar, porque havia um 7 de anos, havia um 7 de dias e também, lembra lá que eles tinham a lei do descanso da terra? Então eles trabalhavam 6 anos e no 7º ano ele tinha que descansar. Então 6 anos ele estava livre para plantar, para colher, mas no 7º ano seria solene ao Senhor. É um descanso, é um sábado de repouso para a terra. Está lá em Levítico 23. E eles não obedeceram. Aí nós temos aqui, os hebreus classificavam as semanas, agora dias, semanas, de 3 maneiras. A primeira, a semana de dias, ela era contada a partir de um sábado até o outro. Nós contamos a partir de domingo, né? Eles contam a partir do sábado, de um sábado para o outro, completa 7. 7 dias na semana, começando de um sábado para o outro. A semana de anos, que era contada de um ano sabático para o outro, que consistia em 7 anos. E a terceira maneira deles contarem é a semana de 7 vezes 7, que é igual a 49. 7 de 7, 49. Que se contava um ano jubileu a outro. E aí nós podemos conferir com Levítico. Nós temos aqui alguns minutinhos. Levítico 20. Cadê que você me sumiu? 25. Vamos lá, rapidinho. Vinte e cinco, verso 8. Aqui, o ano jubileu. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que o dia das 7 semanas de anos te serão 49 anos, tá bom? Então aqui, esse versículo é ótimo para a gente poder entender aqui esses 49 anos. Entendendo isso, o período de 7 anos, ele era considerado uma semana. Então, quem já estudou João Batista, a gente já pincelou Daniel, né? Já estudamos isso, que para eles uma semana é igual a 7 anos. Quando você vai para Daniel, capítulo 9, você vê que essa uma semana, que é 7 anos, ainda não se cumpriu. É uma profecia para o futuro, está por vir. Então, aqui, ó, uma semana, 7 anos que vai acontecer. Para completar essas 70 semanas, voltando para Daniel 9, 24, parou na 69. Aí nós temos esse outro número aqui, né? 490 anos, que é 70 vezes 7. Agora vamos ver aqui, ó. A primeira parte, 7 semanas. A segunda parte são 62 semanas e é sempre você vai colocar mais 7 aqui na frente, né? Então são 62 semanas mais 7, que vai dar 69 semanas e o Messias será morto. Quer dizer, depois das 62 semanas, versículo 26, lê comigo. Depois das 62 semanas, o Messias será morto. Depois das 62 semanas, o Messias morto. E aí,
Quando você chega no versículo 27, ele quem? O anticristo. Ele vai fazer uma firme aliança com muitos por uma semana. Marca esse uma semana, que é o que está faltando. Então, nós sabemos que aqui está faltando o quê? 7 anos para completar as 70 semanas, tá? Então, essa terceira parte de 7 anos, ela vai estar explicando dos versos 25 até o 27 de Daniel. Então, você vai entender a primeira vinda de Jesus e quando terminar, quando o anticristo ser destruído, que é o tempo dos gentios, aí vai acontecer o reino messiânico. Então, tudo isso, depois das 62 semanas, o Messias será cortado, voltando no versículo 26. Então, isso foi uma predição, foi uma profecia do povo rejeitando o Senhor Jesus. Já aconteceu, já foi cumprido a morte do Messias, que são as 69 semanas, ou seja, 483 anos, você pode contar em anos ou semanas. E falta a última semana. Observe que os 483 anos, elas estão separadas da última semana por um intervalo de tempo. Você colocou um tracinho, né? Então, Daniel 9:26, ele está falando muito claro aqui sobre a morte do Senhor Jesus, que ele já veio. Também fala da destruição que aconteceu em Jerusalém no ano 70 da nossa era, tanto que eles tiveram que reconstruir, né? Aí tem o livro de Neemias que ajuda a entender. Daniel 9:27 pertence ao futuro, tá bom? Então temos mais 7 anos, a 70ª semana, e essa vai ser a última semana que vai restar aqui para completar, vai fechar esses 490 anos. Daniel 9:26. Então os judeus já rejeitaram o Senhor Jesus Cristo como seu herdeiro legítimo do trono de Davi. Isso já foi uma profecia cumprida. Cristo foi crucificado em sua primeira vinda e por consequência dessa rejeição, os judeus estão espalhados por todo o canto da terra, sem um relacionamento de reconhecimento com o seu Deus vivo. Então, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, tem esse intercalar de tempo que é a igreja, que somos nós. E nós estamos vivendo no meio desse período de tempo. Então, quando o Senhor Jesus foi tirado, quando você vê aqui no versículo 26, será morto e já não estará. Então, agora é um lapso de tempo. Tem um lapso de tempo para se cumprir a contar o relógio, vamos dizer assim, de Deus com a nação de Israel. Então não tem um tempo aqui, está indeterminado, não sabe quando que vai ser isso. Agora nós estamos vivendo no tempo em que o Espírito Santo está convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Judeus na sua minoria se convertendo e fazendo parte da igreja, do corpo de Cristo, e gentios, os não judeus, na sua maioria, ouvindo o evangelho, ouvindo as boas novas, se convertendo e fazendo parte do corpo de Cristo. E todos fazendo então parte de um só corpo, judeus e gentios salvos, porque creram na obra do Senhor Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, e aguardando a sua volta, o seu encontro nos ares. Esse é o tempo da graça. Esse é o tempo da igreja que nós estamos vivendo. A era da igreja é o quê? É todo aquele que aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, de qualquer língua, raça ou nação. Invocou o nome do Senhor, ele é salvo. Ele nasce espiritualmente no reino do Senhor, né? Lembra de João 3? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Importa-vos nascer de novo, quer seja gentil, quer seja judeu.
Ele tem que sair da condição de perdição e aceitar o Salvador e agora fazer parte da família real, da família de Deus. Então, depois do Pentecostes, né, a gente tem Atos capítulo 2, os apóstolos começaram a entender esse lapso de tempo. Porque eles perguntaram para o Senhor, quando que vai acontecer, né? O reino, quando que vem a sua volta, quando vamos nos encontrar novamente, quando vai resolver esse problema todo da desolação, enfim, né? Tanto que Mateus 24, ele explica para os seus discípulos tudo o que vai acontecer. Mas depois, mais para frente, é que eles começam a entender. Então, os apóstolos lá em Antioquia, Atos capítulo 14, aquela coisa maravilhosa, eles começam a entender que essa semana 69 e 70, elas têm esse lapso, que é onde o Senhor está enviando. Olha, vá e leve as boas novas para todas as pessoas. E vão por todo mundo pregar o Evangelho. Preguem a salvação. É isso que o Senhor vai falando. Então, para a gente, nesta noite, encerrar, e a gente vai continuar nas próximas aulas, existe, pensa sempre nisso, um parêntese entre a semana 69 e 70 nesta profecia. São só 4 versículos, mas quanta informação, gente. E é um período indeterminado, não está predito um prazo, um tempo, não sabemos quando isso vai acontecer, né? Porque assim, Daniel, ele não teve a visão da igreja, ele teve a visão do nascimento, da crucificação, é, do reino. Ele viu muitas coisas, mas a igreja, ela não está nos picos, sabe? Ela está aqui no vale. Então eles não têm essa visão olhando assim das montanhas. Eu já passei esse gráfico para você, né? O pico das visões. Eles não conseguem enxergar. Por quê? A igreja é um mistério que só o apóstolo Paulo foi escolhido por Deus, e apóstolo significa ser escolhido pessoalmente pelo Senhor Jesus, portanto hoje não tem apóstolo, tá? Porque o apóstolo ele era escolhido pessoalmente pelo Senhor Jesus para levar uma mensagem, enviar uma mensagem do Senhor. Então o apóstolo Paulo ele foi enviado para ser luz para os gentios, para ser luz para os não-judeus, para alcançar as outras nações. Isso é lindo, né? Então, voltando aqui para Daniel 9, ele tem aqui, ó, 69 semanas. Ela não está colada com as 70 semanas. Por quê? Porque tem um lapso, tem uma lacuna aqui, ó. E onde nós estamos? Bem aqui. Só que Daniel não teve essa visão. Mesmo ele colocando um óculos, ele não tinha essa visão, gente. Isso era mistério para o Antigo Testamento, para os profetas, tá bom? Então aqui a semana 70 não está consecutiva a 69, elas estão separadas por esse intervalo de tempo indefinido que estamos nós, né? E estamos vivendo atualmente nesse período. Depois eu quero que vocês confiram, por favor, esses textos, porque eu acho que não vai dar tempo, não vai. Mas leiam, por favor, Isaías 61, versos 1 e 2 e compare com Lucas capítulo 4. Tá aqui, ó, nosso texto. 4, 18 a 19. Para você ver até onde o Senhor Jesus Cristo leu essa passagem na sinagoga e disse até onde estava cumprida. Ele não leu todo, ele leu até a primeira parte, que é a sua primeira vinda. Nós vamos continuar na próxima aula falando dessa importância de nós percebermos, sermos sensíveis ao que vai acontecer na segunda vinda e o que já aconteceu na primeira vinda. Shalom Adonai Shalom. Shalom Adonai Shalom. Shalom Adonai Shalom Adonai Shalom.
Adonai, Shalom. Até de repente. Nos vemos na próxima aula. Laila Todd.